Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de arte, beleza galera? Então galera, como falei para vocês, a gente está agora na nossa revisão parte 2. Show, a gente está na nossa revisão parte 2. E nessa revisão a gente irá tratar dos dois conteúdos do nosso livro do oitavo ano, né? Do nosso livro atual, sem ser do livro do sétimo ano. Beleza? Sem ser do conteúdo revisacional do ano passado, de 2020. Então a gente iniciando o nosso conteúdo agora, pegue esse material, um lápis, caderno, lapiseiro, borracha, livro, tudo que vocês acham e julgam ser necessário para essa nossa aula. E vamos que vamos, sem mais demoras, galera. De primeiro modo, a gente vai falar sobre o artista plástico, artista visual J.R. Beleza, galera? J.R. é um artista francês chamado de Jean René, e ele é mais conhecido como JR, né? JR. E na maior parte de suas criações ele trabalha com fotografias em preto e branco aplicadas em painéis de grandes dimensões. As obras de JR tratam de aspectos sociais e visam chamar a atenção do público para questões importantes para as pessoas que vivem num lugar onde a obra é desenvolvida. E em um de seus projetos artísticos ele escolheu uma cidade, certo? Uma cidade, e entrevistou idosos que acompanharam as transformações arquitetônicas daquele lugar, ou seja, aqueles senhores de idade passaram pela evolução daquela cidade, desde quando ela era uma pequena e pacata cidade até ela se tornar uma grande cidade, ou até mesmo uma cidade com muito mais casas e muito mais gente caminhando por elas. Beleza? Depois ele fotografou esses idosos e aplicou as fotos em grandes proporções sobre paredes de prédios da própria cidade. E ele intitulou essa obra de Rugas da Cidade. Esse projeto propõe uma reflexão a respeito das transformações decorrentes da passagem do tempo, tanto para as pessoas quanto para as construções. Beleza? E ao desenvolver esse projeto na capital de Cuba, J.R. contou com a coparticipação de José Parlá, que é o artista que ficou responsável pela criação de desenhos e grafismos que faziam parte da composição. Não somente em Havana, na cidade de Havana, na capital de Cuba, que J.R. promove seu trabalho, ele também promoveu seu trabalho no Morro da Província. Beleza, galera? No Morro da Província, em J.R., ele intitulou, ele criou, ele transformou as fachadas e muros e até mesmo telhados das casas em grandes painéis, no qual ele aplicou fotografia que ele mesmo fez de moradores da comunidade, certo? Essa obra que J.R. propôs é a obra do projeto intitulado Mulheres São Heroínas, certo? E esse projeto já passou por Índia, Camboja, República do Quênia, e ele tem como principal objetivo visibilizar as mulheres que em seu dia a dia enfrentam situações de violência e pobreza, certo? Beleza? O Morro da Província, desculpa. Esse Mulheres São Heroínas, de J.R., virou um documentário, certo? Documentário, para quem não sabe, é um gênero cinematográfico não ficcional, ou seja, ele trabalha com situações reais. Ele é um documentário que expõe situações reais de acontecimentos ou de pessoas reais, entre comportamentos, animais, acontecimentos, objetos, política, ciências, emoções, diferentes culturas, entre outras coisas. Então o documentário ele serve como um registro de uma situação ou de um acontecimento. Beleza? E essa reflexão das mulheres são heroínas virou um trabalho documentário também, certo? Nessa obra de Mulheres São Heroínas, ele entrevistou moradoras do Morro da Província e as respostas dessas moradoras foram gravadas em vídeo. E diante das câmeras elas relataram seu cotidiano, seu trabalho, seus sonhos e até mesmo suas tristezas. E durante as entrevistas elas também foram fotografadas e essas fotos foram as que foram reproduzidas por ele em grandes painéis e espalhadas por diferentes lugares da cidade, certo? O que eu achei muito interessante foi essa da senhora vista aí, porque ela é uma escada. Isso é uma escada normal, mas quando a gente vê de longe, ela aparece nitidamente o rosto da mulher.
entendeu? Eu achei isso muito bacana, beleza? Galera, tratando um pouco assim do Morro da Província, né? A gente já começou falando sobre ele. E o Morro da Província, galera, o Morro da Província ele foi praticamente uma das primeiras periferias do Rio de Janeiro, né? O Morro da Província ele começou a ser ocupado no final do século XIX, quando cerca de 10 mil soldados que haviam participado da Guerra de Canudos, na Bahia, deixaram onde ocorreu essa região e foram se instalar no Rio de Janeiro, que no caso na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, certo? Então como essa região onde ocorreu esse conflito havia muitas favelas, favelas era o nome de uma planta, certo? Era o nome dado a um tipo de árvore espinhenta comum na região do Nordeste, certo? Então os soldados eles se mudaram para essa região do Rio de Janeiro e deram esse nome ao morro onde construíram suas habitações, porque lá nessa região existia esse mesmo tipo de vegetação no qual eles chamavam de favela no sertão baiano. Então, por essa razão, o Morro da Província por muitos anos foi conhecido como Morro da Favela. E com o decorrer do tempo, a palavra favela se popularizou no cenário da comunidade da periferia e passou a designar-se todos os conjuntos habitacionais que eram construídos ao redores nas margens das grandes cidades, né? As habitações tanto periféricas como precárias, né? E depois a gente passou a chamar de periferia e hoje em dia a gente intitula de comunidade, beleza? Então na década de 1920 a Tarsila do Amaral, certo? Ela produziu uma pintura em que possivelmente representou o Morro da Província naquele tempo, certo? De como ele era, beleza? Outra coisa que o JR também ajudou e estimulou a produção artística, tanto que foi ele que colocou aquela lua lá em cima, certo? Que é a Casa Amarela da Província, galera. A Casa Amarela da Província ela é uma casa onde a galera tornou-se ela como um espaço de oficina para propagar a arte, certo? Tanto na parte de teatro, dança, fotografia, certo? Pintura, entre outras modalidades artísticas. Ou seja, a Casa Amarela virou um ícone da representatividade artístico-social daquela região. Tanto que ela é construída de uma forma muito aleatória, muito chamativa, muito intrigante também. Beleza? Então, essa Casa Amarela também estimula a vinda de artistas estrangeiros para o Morro da Província e em 2012 veio por intermédio da instituição o artista português Alexandre Farto, conhecido como Views, que é esse carinha que vocês estão vendo aí no cantinho. E ele se dedica a diferentes formas de expressão artística, como o grafite e a escultura. Só que uma das características marcantes das obras de Views é que ele costuma utilizar materiais que se encontram no lugar para desenvolver suas criações. Beleza? Então, da mesma forma como o JR, ele estampou os rostos de moradores no espaço do Morro da Província. Só que a técnica dele, em vez de ser a mesma do JR, que é a Lambi Lambi, que são projeções de grandes escalas, né? Então até o nomezinho para não fazer feio com vocês. Deixa eu ver aqui. Painéis, né? Painéis com grandes proporções. Ele produz e utiliza material da própria parede para fazer as suas obras. Por exemplo, no livro de vocês, na página 23, tem a imagem de uma senhora e de um bebê, que foi o Views que fez, apenas descascando as paredes de lá. Ou seja, essa parte mais escura são onde ele fez onde ele descascou a pedra, né? Ou seja, a tela, a parede no caso. E essa imagem aí também, que é bem recente, dele fazendo as pessoas com a máscara, também foi do mesmo jeito, foi ele raspando a parede, certo? Beleza? E intervenção. Galera, intervenção é o nome dado a obras de arte como o JR cria no Morro da Província, ou seja, ele acaba o que... Pronto, vamos lá. A intervenção, ela realiza as interferências. São obras que interferem em elementos pré-existentes no espaço, ou seja, o espaço ele já existe e você incrementa aquele espaço com
uma imagem. Vou dar um exemplo que eu dei para alguns alunos meus na autoescola que eu dou aula. Tem um artista do grafite, certo? Que eu não estou lembrado o nome dele. Sei que ninguém conhece ele. E ele trabalha muito ele é francês. E ele tem uma pintura dele que tem uma plantinha, uma única planta nascida num lugar que a galera sempre deixava ela lá porque achava interessante, porque era um monte de concreto, só ela estava ali. E o que foi que ele fez? Ele grafitou uma criança, ou foi uma mulher, regando aquela planta. Ou seja, aquela planta não passou a ser um ícone de uma planta que estava no meio do concreto, mas passou a representar uma outra ideia. Ou seja, como se a mulher estivesse regando a planta, então ela começou a fazer mais sentido à obra. Ou seja, a planta ela já estava lá e o artista ele fez uma intervenção na parede para utilizar a planta como obra de arte. Entendeu? Então a intervenção é justamente isso, é interferir em elementos já existentes no espaço com o objetivo de despertar a atenção do público para a situação ou fazê-lo refletir sobre ela. Nesse caso de ou fazê-lo refletir sobre ela, a gente entra na nossa amiga Laura Guimarães, certo? Que ela utiliza essa técnica de intervenção, beleza? E ela coloca cartazes, lembretes, né? Lembretes bem coloridos nas paredes da cidade de uma forma, usando a técnica lambe-lambe, né? Então muitos artistas eles usam muita galera usa que trabalha com grafite usa muito a técnica lambe-lambe, que consiste na colagem de cartazes em lugares públicos a fim de divulgar um produto ou uma ideia, certo? O lambe-lambe é composto de mensagens verbais ou não verbais que despertam reflexões nas pessoas que as observam. O JR utiliza esse tipo de técnica, o lambe-lambe, certo? Beleza? E a Laura Guimarães também, certo? A gente tem que entrar no dilema da diferença de cartaz, pôster e lambe-lambe, já que ambos são colocados para informar alguma coisa na parede, certo? Beleza? Então, galera, o cartaz ele possui um valor funcional e comercial e está relacionado à propagação de uma ideia, à venda de um produto ou à prestação de um serviço. Ou seja, ele é utilizado de uma forma comercial, certo? O pôster ele tem valor apenas estético, apenas visual, certo? Ele é decorativo e, em geral, ele é colocado em espaços privados, ou seja, em apenas um mural decorativo, como se fosse um quadro, ou o pôster daquele personagem dos coreanos da vida de vocês, beleza? E o lambe-lambe não. O lambe-lambe ele tem a mesma ideia do pôster, só que o lambe-lambe ele tem um viés relacionado ao movimento, a um viés crítico e propõe uma ideia ou reflexão contrária a alguma conduta social ou desigualdade, ou simplesmente é resultado do trabalho do artista e o grupo dos artistas que ocupam o espaço público com o objetivo de espalhar suas ideias, suas criações. Então o lambe-lambe é mais por uma ideia de reflexão que tem sobre o que está colocado lá, beleza? A gente consegue intervir pela dela. Lembro que esqueceu de novo, só foi lembrar quando não dava mais tempo. Aí daí vai dar a interpretação de cada um, né? Beleza? Nosso segundo capítulo, que já começa artistas viajantes, né? A gente vai estudar um pouco sobre a ideia das pinturas que levaram o conhecimento do Brasil a outro patamar, um patamar mais visual, até porque esses pintores eles vieram com um propósito científico, certo? Então, de modo geral, a gente vai tentar compreender melhor essa situação. Primeiro eu vou apresentar Frans Post, certo? Frans Post é um pintor e desenhista holandês que veio ao Brasil junto com Albert Eckhout, que nós vamos relembrar no próximo slide, certo? E eles dois juntos foram enviados e vieram para cá com Maurício de Nassau, né? O navegador Maurício de Nassau, em ideia não da colonização, porque já foi colonizada, mas da invasão e da conquista de territórios brasileiros
vindos da Holanda, ou seja, a Holanda ela queria ter territórios brasileiros porque via aqui um grande poderio de riquezas, beleza? Ou seja, teria muita riqueza aqui. Eles identificaram que tinha muita riqueza e eles vieram para invadir e conseguir suas terras. Tanto que teve um período que a região nordeste quase que toda, o litoral quase que todo, ainda pegando boa parte do sertão nordestino, foi chamado de Nova Holanda, beleza? Justamente por conta das ocupações dos holandeses que depois perderam seus territórios pelos portugueses. Então, nesse período, Maurício de Nassau veio para averiguar a situação do Brasil nessa época e ele trouxe Franz Post e Albert Eichhardt para documentar o que eles viam e visualizavam durante a sua estadia no Brasil. Para isso, para que leve as pinturas para a Holanda, certo? E lá o rei identificar e ver como era o Brasil, beleza? Porque havia muitos boatos de que o Brasil era maravilhoso, que era um clima tropical, tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, certo? Quente, maravilhoso. Enfim, voltando para o Franz Post ele se dedicou à pintura da paisagem, certo? E essas pinturas se caracterizavam pela representação de um espaço observado como tema central, pois vezes único de uma obra, podendo ele ser rural ou urbano. Ou seja, as personagens dentro do cenário elas não são importantes. O importante é o conjunto da obra. Ou seja, a gente vê muitos desenhos. Vou dar até um exemplo aqui. Por exemplo, nesse aqui a gente vê que a paisagem ela não é o foco do artista. Ela é apenas a personagem. Ou seja, o foco do artista está na personagem. Já neste caso não, o foco não está na personagem, nos personagens. E aqui nem tem personagens, ele está referente ao todo, ou seja, a toda a paisagem. Ou seja, a paisagem é o elemento central da obra, beleza? E o Albert Eichhardt ele trabalhou com duas estruturas artísticas, que é a natureza morta e o gênero retrato, certo? A natureza morta são pinturas que se caracterizam pela representação de objetos inanimados, como frutas, flores, porcelanas, barros, ou seja, tudo aquilo que não tem vida, certo? Por mais que dê a ideia de movimentação, de 3D, de toda aquela coisa bonitona, né, de estrutura do realismo, eles tratavam apenas coisas inanimadas. E o Eichhardt ele também se dedicou ao gênero retrato, no qual são as pinturas que se caracterizam pela representação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com base na observação de um modelo vivo, ou seja, um indivíduo que fica lá para fazer as poses para os pintores pintarem, certo? Porém, hoje em dia, há o auxílio de fotografias e também, antigamente, há o auxílio da memória, beleza? E esse gênero teatro ele conseguiu dar grande renome e repercutir no autorretrato. Gênero teatro? Não, gênero retrato, certo? E ele deu repercussão para o autorretrato, que são pinturas que se caracterizam pela representação de si mesmo em diferentes situações e comportamentos. Porém, galera, não necessariamente o autorretrato ele se diz respeito do jeito que você é, tá bom? Ou seja, não necessariamente ele vai te passar a ideia de que realmente ele é. Pode ser que o autorretrato ele seja como o artista se vê, entendeu? Como o Homem Desesperado, o auto do Gustavo Courbet. Possivelmente ele não estava desesperado quando ele fez essa pintura, mas ele quis transpor uma ideia de desespero. Então ele se auto-utilizou para dar a ideia de desespero. E o Gustavo Courbet foi um dos artistas maravilhosos, na minha opinião, do realismo. É perfeito os detalhes que ele utiliza, certo? Lembrando que só dentro no livro de vocês tem na página 29 falando sobre a pintura a óleo, né? Nessa época, até o Renascimento, a pintura a óleo era muito rica, tá? Ela era muito desenvolvida. Existiam outras, existia a têmpera, a guache, a pastel, mas a pintura a óleo ela era muito bem elaborada. Beleza? Que são essas pinturas aqui que vocês estão vendo. Show?
Nós temos também o autorretrato do Vincent van Gogh, depois que ele tem decepado sua própria orelha. E o de Pablo Picasso, que, gente, Pablo Picasso nem era assim. Pra vocês terem uma ideia de conversa. Então vamos lá. E por que tiramos tantas selfies, né? Galera, hoje em dia é uma febre, tudo que a gente faz é selfie, Hoje em dia a gente não bate tantas fotos, a gente faz videozinhos, né? Stories, né? Como chamamos. Mas em 2013, selfie virou a palavra do ano, né? Ou seja, todo mundo batia selfie. E galera, selfie, segundo a psicóloga Pamela Hutterling, é o registro de uma selfie em um contexto, em muitos casos, é mais eficiente para comunicar algo. Ou seja, para ela, a selfie ela é uma forma de comunicação instantânea da nossa comunicação tecnológica. Ou seja, em vez da gente pegar e digitar tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos vendo, eu bato a foto com tudo que eu quero mostrar. Entendeu? Inclusive, eu posso bater foto do lugar, mas eu posso bater foto de mim mostrando tudo que eu quero mostrar. Certo? Ou seja, a informação visual ela é muito mais rica que um texto. Beleza? Então por isso que a selfie é um grande aparato comunicativo que a gente tem para nos comunicarmos com as outras pessoas. Não necessariamente pessoas que nós estamos conversando one-to-one, né? One-to-one, né? Certo? Mas de comunicar através, por exemplo, quando a gente posta alguns stories com a nossa foto, fazendo pose de selfie, quando a gente posta alguma foto no nosso feed de notícias, a gente posta no selfie, a gente não posta para nos mostrar, a gente posta para mostrarmos o ambiente. Entendeu? A gente mostra o ambiente só que incluído na foto de gaiato. Beleza? E galera, vamos entrar num conceito de evolução vou botar entre aspas assim, não, entre aspas não. Foi um momento de evolução da sociedade brasileira nessa época. Certo? Foi um momento de evolução da sociedade brasileira, que foi a missão artística francesa, que quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, certo? Quando a coroa portuguesa ela veio para o Brasil, ela viu que a sociedade estava muito fraca, certo? Ela viu que a questão da sociedade ela não era culta, a sociedade, a maioria das pessoas eram incultas, né? Então, para tornar as pessoas cultas, a família real portuguesa, quando ingressou na colônia, ela promoveu diversas situações, como a fundação da Real Biblioteca, do Teatro de São João, certo? Da primeira Faculdade de Medicina, da Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, que em 1826 foi denominada Academia Imperial de Belas Artes, que é a AIBA, e hoje em dia é a Academia Brasileira de Belas Artes. Beleza? E junto com eles ele trouxe para a AIBA, Academia Imperial de Belas Artes, ele trouxe dois ícones da pintura europeia, né, que é o Jean-Baptiste Debré e o Nicolas Antoine Taunay. Então, Jean-Baptiste Debré, ele era um dos principais nomes desse grupo, e ele chegou ao Brasil em 1816 e ele criou séries de desenhos e estampas e gravuras no quais ele representava a sociedade brasileira do início do século XIX, principalmente voltado para a parte interna da relação entre a família real e a sociedade em si. Já o Taunay, ele já veio com expor a ideia do cenário, com a mesma ideia da pintura da paisagem, certo? E Taunay ele conseguiu difundir, certo? Deixa eu só linkar com o livro de vocês aqui. Pronto. Quando eles chegaram, Taunay, como ele trabalhou com essa ideia de paisagem, e ele tornou-se o chamado... Ele foi nesse momento que teve a difusão do estilo artístico neoclássico, né? Que foi caracterizado por padrões rígidos da representação e pelo estudo exaustivo do desenho e pela utilização de contornos bem definidos, ou seja, tudo bem detalhado conforme a ideia do neoclassicismo, certo? E essas características de tudo bem detalhado, certo?
deu origem a algo que chamamos de arte acadêmica, né? Então o academismo ele é referente a produções artísticas criadas dentro das escolas, dentro das faculdades de ensino superior de belas artes. E esses artistas na AIBA, certo, passaram esses artistas vindo dessa missão passaram a difundir seus ensinamentos, né, com bases consagradas nas academias europeias. Depois os alunos tornavam-se professores, eles iam para o exterior, aprendiam mais e voltavam. Então um desses processos deles irem para o exterior, principalmente para a França, né, que era um polo artístico lá, eles voltavam com muita influência europeia para dentro de cá, e uma delas foi o romantismo, que aí a gente ganhou grande renome, principalmente na nossa concepção que até hoje nós temos do índio brasileiro, como o índio ser um ser puro, supremo, superior e amado por todos, não violento, sempre na paz. Toda essa representatividade do índio de pacífico, de uma pessoa zen, de uma pessoa modesta, de uma pessoa nobre, a gente deve à ideia do romantismo, certo? Beleza? Então o romantismo é um estilo artístico que se desenvolveu na Europa e que tem como característica a valorização das emoções humanas, das tradições históricas e das temáticas nacionais. Assim como também ele possui um forte contraste entre o claro e o escuro, e entre outras. E ele é muito voltado para aquela questão emocional e sentimental. Beleza? Então é isso, galera. Estudem para ser um de vocês. Beleza? Nos sigam nas redes sociais, nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhe pela agenda do Eu estarei disponível nas terças-feiras com vocês para sanar dúvidas e comentários. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Estudem bastante e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, galera. Valeu!